Ô, Débora, ouvinte querida, um dos debates mais complexos que, na minha visão, existe é aquele que opõe pobres e ricos. Ou os mais pobres e os mais ricos. Quando eu digo os mais pobres e os mais ricos, eu me refiro à parcela da população mais pobre, a parcela da população mais rica, ou o conjunto dos países mais pobres, o conjunto dos países mais ricos. Porque toda vez que você discute pobres e ricos, os mais pobres e os mais ricos, além de ter uma discussão que é técnica, entra uma discussão moral, uma discussão sobre justiça, sobre o papel de cada um para melhorar a sociedade, o papel de cada um para melhorar o mundo. E é muito complicado isso, mas muito complicado. É jogar as responsabilidades de um nas costas de outro, é jogar as responsabilidades que um tem de fato sobre o destino de outro. E essa discussão ela acaba sendo permeada de muita emoção e pouca racionalidade. Às vezes tem muita racionalidade embutida, mas como o ambiente é contaminado pela emoção, contaminado pelo radicalismo, a gente vê a discussão se perdendo. E é uma pena, porque boa parte dessa discussão faz sentido, ainda que nem todo argumento envolvendo o papel de pobres e ricos faça sentido. A parte que menos faz sentido é quando a gente quer colocar uma responsabilidade na parcela da sociedade que fatura mais, que ganhou mais, colocar nela um adicional para cobrir aqueles buracos na sociedade, como se essas pessoas fossem as responsáveis pelo que acontece na sociedade de uma forma geral. Mas já nas discussões, por exemplo, ambientais, essa conversa sobre pobres e ricos, ou os mais pobres e os mais ricos, fazem muito sentido. Você tem países, por exemplo, que são um berço de contradição. Você pega a Noruega, um país onde impera a justiça social, um país de grande igualdade, um país que está sempre à frente das discussões ambientais. No entanto, exporta petróleo como cão. É uma contradição do caramba. Então, como é que pode? O petróleo que é exportado pela Noruega produz a poluição nos países que compram e ela tá ali pimpona, bacana, né? A Noruega toda chique na fotografia. Você vê países que travam batalhas pesadas para controlar o volume de emissão, mas no fundo as batalhas que eles estão travando são batalhas que acabam produzindo a perpetuação da pobreza. Pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, né? 12 mil kWh ano de consumo de energia. Pega um país como a Nigéria, 141 kWh de consumo de energia. Débora, dá 100 vezes. Então é o seguinte, vamos deixar o mundo como está e deixar a Nigéria consumindo 1/100º do volume de energia per capita de um americano? É justo isso? Então, enquanto os americanos têm todos os eletrodomésticos, todos os aparelhos e todo o acesso à tecnologia, a gente pega e fala assim, bom, agora nós temos que dar um congela-mundo para controlar a emissão, mas só que se a gente der um congela-mundo para controlar a emissão, a gente também vai estancar ou parar os ajustes de crescimento econômico que podem fazer com que o nigeriano, eu estou falando do nigeriano como se não fosse possível falar do Brasil, né? O Brasil tem um consumo que é um sexto per capita da energia de um americano, um quinto, um sexto, depende do ano. Então, a gente não vai poder evoluir, a gente tem que parar as coisas como estão. Você pega, por exemplo, esse final de semana, terminou a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Para variar aquela confusão que vai continuar em Belém no ano que vem, na COP30, essa foi a COP29 no Azerbaijão. E para variar, o que eles resolveram? Eles resolveram o seguinte, olha, os países desenvolvidos se comprometem até 2035, Débora, a colocar 300 bilhões de dólares por ano para poder fazer o equilíbrio, conter mudanças climáticas, sendo que o que se falava era um número que tinha que ser pelo menos 4 vezes maior do que isso. Então foi assim, vamos buscar 1,3 trilhão de dólares
por ano, mas o comprometimento até 2035 é de 300. Aí saiu todo mundo com aquele gosto ruim de... saiu um textinho lá, mas no fundo, toda vez que vem a discussão climática, os mais ricos não querem pagar a conta, por isso eu estou falando da história dos mais ricos, e os países mais pobres não conseguem ter força para fazer qualquer ajuste. Só que, quando vem as discussões que têm uma repercussão econômica disso, a gente vê, por exemplo, como há uma certa incoerência. Agora, por exemplo, o Carrefour anunciou mundialmente, né, o Carrefour da França, que não iria comprar carne do Mercosul. Então vamos imaginar que os países do mundo, para protestar contra o acordo, outros países da Europa, outros segmentos econômicos da Europa, para protestar contra o avanço da negociação União Europeia-Mercosul, fizessem a mesma coisa e isso produzisse um estrago econômico. Poxa, como é que a gente vai conseguir ter evolução econômica para ter equilíbrio econômico, para a gente poder ter um certo equilíbrio no mundo e então todo mundo poder ter recursos para fazer o que os países europeus podem fazer, que é um avanço nas mudanças, no combate às mudanças climáticas. É muito complicado, porque de um lado ficam as discussões econômicas, de outro lado fica a discussão climática, e é um problema, porque a erradicação da pobreza, ou combate à pobreza, ela produz um aumento no volume de emissão automático. Não existe alternativa. País que enriquece começa a emitir mais. E há uma relação direta para isso. Então, o discurso do presidente Lula, por exemplo, no G20, do primeiro dia, era de combate à pobreza. No segundo dia, era de combate às mudanças climáticas. Mas se a gente conseguisse, de fato, ou se a gente conseguir, de fato, combater a pobreza no mundo, com 700 milhões de pessoas que têm menos de $1,90, e essas pessoas aumentarem o seu padrão de consumo, aumentarem seu padrão de renda, isso vai produzir um aumento na emissão de poluentes, vai produzir um aumento no consumo de energia elétrica, vai produzir um aumento no consumo, e tudo isso vai impactar o meio ambiente. Então, o cenário atual do mundo vai mudar se a gente conseguir combater a pobreza. E se a gente conseguir combater a pobreza, as metas de energética, de consumo, aliás, de emissão de poluentes, vão ter que mudar. É uma complicação do cão. E está aí colocada essa discussão. Ela vai chegar no Brasil com mais força no ano que vem, porque a COP, que agora foi no Azerbaijão, vai ser em Belém. Belém, que é um bom exemplo do que eu estou falando. Você pega Belém, mais de 50% da população mora em favelas, mora em condições impróprias. Vamos imaginar que a gente conseguisse fazer um plano incrível para que em Belém, Manaus, que vive nas mesmas circunstâncias, conseguisse viver numa condição extraordinária, tivesse um investimento extraordinário para a gente poder fazer uma urbanização geral. Não acredito nisso que eu estou falando, mas vamos imaginar que fosse possível fazer. Se isso fosse possível, se isso fosse viável, imagina o que iria acontecer com as famílias. Né? Elas poderiam morar melhor, elas iriam investir mais nas suas casas, haveria um aumento no consumo de energia. Inevitável. Emissão de poluentes, mais emissão de poluentes. Então percebe que tem essa contradição que é complicada e que meio que a gente faz vistas grossas. Então é muito fácil quando aparece um representante do primeiro mundo, eu nem sei onde anda a tal da Greta Thunberg. Lembra dela? Sueca, que falava vocês líderes mundiais estão acabando com os meus sonhos e tal. Ela falava sobre preservação do meio ambiente. Um discurso, prefiro, né? Eu me lembro de ter dito isso aqui, eu prefiro a Greta Thunberg defendendo o combate às mudanças climáticas do que mergulhada no narcotráfico, né? Do que uma jovem consumindo drogas. É melhor ela combatendo as mudanças climáticas. Mas ela fala de um mundo que é o mundo da Suécia, da Noruega, o mundo da Islândia, o mundo de países, ou da Finlândia, o mundo de países que atingiram um patamar muito alto. Agora, e o resto do mundo, como é que fica? Essa é uma discussão eterna. O COP29 mostrou que não resolveu essa questão, países ricos e países mais pobres. Esse assunto continua e esse confronto
continua. A frase "é possível atingir o progresso com preservação ambiental", uma frase muito bonita, mas é possível atingir o progresso com preservação ambiental, principalmente nos países mais desenvolvidos. Agora, a mudança que países como o Brasil vão enfrentar e países ainda mais pobres na África vão enfrentar é muito grande. O Xi Jinping falou sobre meio ambiente na reunião do G20 de um jeito indireto, falando que ele ajuda a preservar o meio ambiente produzindo mais indústria, aumentando as condições, a qualidade de vida das pessoas e tal, que está aí, é um outro tipo de olhar complexo. Então a gente tem um desafio muito grande nessa área. Quis trazer isso a propósito do fim da COP29 com essa frustração que existiu, o fim da reunião do G20 que misturou o olhar econômico num dia, melhorando as condições das pessoas, e o olhar ambiental no dia seguinte, não por acaso em dias diferentes, é curioso, e em torno de números que a gente tem que enfrentar, porque a COP30 está aí, o mundo está emitindo cada vez mais, a gente precisa de progresso, a gente precisa, por exemplo, explorar o petróleo, é um assunto que morreu, mas o Brasil vai precisar explorar o petróleo na margem equatorial, como está acontecendo na Guiné, uma coisa que a gente tem que, aliás, na Guiana, se eu falei Guiné, a gente tem que olhar para isso para poder progredir. Progredir e preservar são fundamentais. Agora, não dá para a gente pensar, vamos preservar, deixar tudo como está, e deixar as pessoas também como estão, em dificuldades, o que é um grande problema. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.